As estatísticas, elas podem mentir, por mais que você ache que o número nunca mente, mas a maneira que você manipula esse número, ele pode mentir para você. E isso está sendo claro nessa Copa do Mundo, através da comunicação da Cazé TV e da Globo, Rede Globo de televisão. Eu sou o Vitor, eu sou o samurai do COP, eu já vendi mais de R$ 500 mil para os meus clientes com meus anúncios. Sou pai típico. Volta. Copa do Mundo, a transmissão da Copa do Mundo, para ser mais claro, está mostrando uma coisa que sempre foi realidade. Os números mentem, eles podem mentir, os números frios podem mentir, porque a maneira como alguém manipula os números é mais importante muitas vezes que o próprio número. E isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou o Vitor, samurai do COP, eu já vendi mais de R$ 500 mil para os meus clientes, através dos meus anúncios. Sou pai atípico, aluno do professor Olavo Carvalho e católico. Estou tentando entender como esse mundo da comunicação está funcionando nesse nosso mundo de rede social, de internet, de IA, e como você pode se comunicar melhor aqui nesta rede mundial de computadores. Bom, o que eu quero falar hoje é o seguinte, a Cazé TV alcançou alguns números interessantes, ela basicamente tem, eu acho que o top 3 das lives mais assistidas, né, no sentido de números ao vivo, nas pessoas ao vivo, né, o pico de audiência ao vivo. A maior delas foi o último jogo contra a Escócia, né, Brasil e Escócia na Copa do Mundo, 18 milhões de pessoas conectadas, o pico de audiência foi 18 milhões de pessoas. E esse número do YouTube, ele é auditável, porque basicamente é só você olhar, né? É só você olhar na tela e vai estar lá escrito, né? Quantas pessoas estão assistindo ao vivo aquele conteúdo naquele momento. Por mais que haja um pequeno delay, obviamente, né? Por conta da questão lógica, mas você tem um número bastante fiel de quantas telas estão assistindo. Na verdade, não são nem pessoas, são telas. Né? É claro, você pode ter um jeito de inflar, né? Falar, olha, coloca no seu, tipo assim, no computador e na TV, né? A mesma pessoa está assistindo em 3 telas diferentes e conta como 3 telas. Ok, você pode fazer esse tipo de manipulação, só que é muito difícil fazer isso manualmente. Eu acho que bots ainda não conseguem assistir ou contar como visualização ao vivo, né? Talvez ele possa contar como visualização passiva, né, gravada, mas eu acho que não consegue contar como visualização ao vivo em lives, né? Então, é muito difícil você manipular. Já um dado que a gente cresceu ouvindo sobre a audiência, né, que é o tal do Ibope, esse dado, ele é complicado da gente ver, porque o Ibope é uma caixa preta. O Ibope é mais ou menos como a urna eletrônica, né, do negócio, da audiência, porque você nunca sabe o que é medido, né? Você não sabe como é que o sinal é medido, né? E uma TV ligada, muitas vezes, não é atenção. O alcance em si não é atenção. Agora, há uma diferença, né, no número do YouTube, porque o YouTube, basicamente, você tem a tela da pessoa assistindo ali, né, de fato. E provavelmente você tem atenção, você tem uma outra medição, os comentários na tela, né? Se você olhar sempre os comentários que aparecem ao vivo, né? Você vai ver dezenas, centenas de milhares de comentários, um feed maluco, né? É um monte de gente falando de vários assuntos ao mesmo tempo, e tará. Então você vê ali que as pessoas realmente estão assistindo aquele negócio, estão assistindo aquela live, estão assistindo a transmissão, e você pensa assim, pô, esse número é mais honesto. Agora o Ibope, você não faz ideia se realmente as pessoas estão assistindo ou só a TV só está ligada por hábito. Porque muitas vezes, né, a Globo consegue vários pontos no Ibope, porque muitas vezes ainda há esse hábito, né, em padaria, em clínicas, né, em locais de atendimento, né, salas de espera, onde a Globo fica ligada ali meio que away, né? Pessoas simplesmente ligam ali, tá bom, né? E ninguém tá assistindo, na verdade, ninguém tá prestando atenção, porque o ponto do alcance em si, ele não é atenção, né? O que a gente chama de métricas da vaidade, né? Muitas vezes às vezes a pessoa curte um conteúdo, às vezes uma curtida pode ser, mas a curtida é atenção. Sim e não, né? Porque muitas vezes as pessoas curtem por
meio que né, passa o conteúdo e curte ali rapidinho, né, não prestou tanta atenção naquilo que você está falando de fato, né, e aí agora um comentário, né, uma interação, uma DM, aí sim você começa a pensar, pô, isso aqui realmente está chamando a atenção, as pessoas querem falar comigo, né, a visualização em si não é atenção, a curtida é um começo de uma atenção, só que você vai poder, digamos, ter certeza que a pessoa perceber o valor naquilo que você está falando, naquilo que você, a pessoa vai percebe o valor naquilo que você quer, naquilo que você está falando através da interação direta, né? Da interação direta que você consegue. Na internet você consegue fazer isso mapear isso de maneira clara. Já na televisão você não consegue. O Ibope nunca nos mostrou exatamente como é que eles medem as coisas, né? E mesmo que você tenha certeza da forma como eles medem, você não tem como atribuir aquilo a realmente a atenção da pessoa, né? Às vezes a pessoa só ligou a TV, foi fazer outra coisa, foi fazer o almoço, foi limpar a casa, ou, como eu falei, não tem uma atenção direta ali naquele conteúdo. Já na internet você tem, por exemplo, você tem o QR Code, clica no QR Code na tela, né, faz essa promoção e tal. Então, quem anuncia hoje tem muito mais vontade de anunciar numa casa de TV, porque ela sabe que ela pode ter resposta, ela vai poder medir essa resposta. Né, o Mercado Livre, a Vivo, né, que está anunciando, né, as bets também, que é outro assunto que eu vou comentar essa semana, elas sabem porque você tem uma interação lógica, você tem uma interação rápida, você tem um QR Code, você tem um link clicável e é medível esse link, né? Você pode medir, por exemplo, quantas pessoas clicaram ali, né? Você mede outras coisas também, por exemplo, quantas pessoas ficaram na página que esse link levou, quantas pessoas realmente compraram aquilo que está no link, né? Ou se inscreveram, enfim, né? Depende do que você está oferecendo ali, ou seja, acertou a sua oferta. Então, isso são números muito mais claros daquilo que você está fazendo, está oferecendo, né? Diferente da TV, que é algo simplesmente passivo, né? Você não tem dali para onde sair. É claro que você pode na TV colocar um link e tal, né? Colocar um QR Code também, nada impede, mas é diferente, né? É diferente a medição, né? E assim, essa questão da medição, né, você tem, como eu falei do Ilote, você tem, é tão misterioso que aconteceu uma coisa interessante. O jogo do Brasil e a estreia do Brasil, né, Brasil e Marrocos, o Ibope da Globo foi o menor desde 94, né, 30 pontos na Grande São Paulo. E o Jornal Nacional, no mesmo dia, também teve o menor Ibope, né, porque foi logo depois do jogo. Então, teve um menor Ibope de muito tempo. Aí, a dona Ibope, né, no ao vivo, né, isso na medição ao vivo, né, dá para você ver isso ao vivo hoje em dia. A dona Ibope falou assim, não, no dia seguinte, falou assim, não, a gente corrigiu em 7 pontos porque estava errado a medição do Jornal Nacional. Aí você fala assim, é mesmo? Quais fizeram essa correção aí? Né? Só que eles não vão responder. Por que eles fizeram essa correção, como é que eles usaram as métricas, que eles mexeram. Então, é porque, cara, o número é manipulado. O número, né, agora eu não vou saber quem falou isso, né, mas o número você pode torturá-lo até ele confessar aquilo que você quer. Você pode puxar o gráfico, diminuir o tamanho, colocar em outra esfera, você esconde algumas variáveis que são importantes para falar, cara, o número é manipulável, até um número, né? Tem um livro, né, Como Mentir com Estatísticas, né, do Daryl Humphrey, né, um livro muito bom, e ele relata bem isso, né, de como você pode pegar um número frio e tirar de contexto, ou colocar num certo contexto favorável a você, para chegar a uma situação, né. Talvez, no final das contas, né, na audiência líquida, o Cazé tenha tido mais audiência do que a Globo, porque a Globo diz que consegue alcançar 889 milhões de lares. Aí você fala 10% daquilo que o Cazé conseguiu, né? O Cazé conseguiu 10% daquilo da Globo. Só que talvez na audiência líquida
Na questão, é que eu não tenho os números, obviamente, dos patrocinadores, né, daquilo que eles ganham, mas na audiência líquida, talvez você tenha um ganho da Cazé TV de maneira clara. Isso é importante a gente pensar e analisar e estudar sobre isso. O que isso é importante para o nosso negócio, né? Para a gente que não está trabalhando com milhões de visualizações, né, nem precisa. Cara, a gente tem que parar de pensar nas métricas da vaidade, ações, curtidas. Não, isso é bom, de certa forma né? É bom você estar na frente de mais pessoas, né? Ou seja, o seu conteúdo, pelo menos, aparecer na frente de mais pessoas, a tal da impressão. Porém, a gente tem que se preocupar mais na interação. Como é que essas pessoas, porque é melhor você ter 100 visualizações e 10 comprando de você do que você ter 1000 visualizações e uma pessoa comprando, né? Porque você fez um conteúdo mais raso, um conteúdo mais aberto. Quando você faz um conteúdo mais fechado, menos pessoas leem, só que mais pessoas engajam naquilo que você quer. No final das contas, a gente está na internet para vender, né? Eu não estou na internet para vender, não estou na internet para ser bonito, né? Eu gosto de fazer conteúdo, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de aqui, né, parar e conversar com vocês. Porém, o ponto principal é vender, porque só fazer o vídeo não paga as contas, né? Eu gosto de falar o que eu falo, né? Eu falaria de graça, mas a gente precisa também, né? Botar comida na mesa e pagar os boletos, pagar a conta do gás, da luz, da água, e daí da própria internet também. Bom, o que você acha disso, né? Coloca aqui nos comentários, né? O que você acha, né? Já deixa seu like, curte, já se inscreve nesse canal. E tem a playlist, né, dessa semana, né? O Fenômeno Cazé TV. Assiste lá, já tem o primeiro vídeo lá, esse é o segundo vídeo, e amanhã teremos o terceiro. Gente, muito obrigado, fui!